Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí novamente ao nosso curso do TQS básico. Hoje a gente vai ver aqui a análise de grelha, certo? Então, uma vez que a gente fez o processamento global, né, na aula passada, percebo que quando eu clico em algum dos pavimentos, eu vou clicar no tipo ou na coberta, ó, você já visualiza aqui nessa aba central, né, nessa plataformazinha aqui central, ó, que ele já tem aqui, ó, os desenhos das grelhas, certo? Então, o que é que acontece? Se você vier aqui nessa aba modelo estrutural, você vai encontrar aqui um arquivo de entrada gráfica de grelha, que é o que ele já gerou, que é esse desenho. Tomem cuidado que não é aqui que você vai analisar a grelha, não. Aqui é só o desenho que ele gerou da grelha. Então, eu vou abrir aqui para a gente entender o que é isso aqui. Isso aqui é só desenho. Okay? Aqui eu não tenho ferramenta alguma de visualização de esforços, de deformações. Aqui é só a grelha que ele gerou. São barras, né, que podem ser editadas. Ó. Aqui, ó. Posso apagar essa barra, certo? Isso aqui foi a grelha que ele gerou de acordo com o modelo que a gente fez. Então, onde tinha uma nervura, ó, ele colocou uma barra de grelha. Naquela laje, não sei se vocês se lembram que a gente não colocou aquelas caixinhas, ele fez aqui a discretização da barra, da laje, né? Da laje maciça, ok? Aqui já seria a discretização da escada, né? Esses amarelinhos aqui seriam os carregamentos que a gente colocou naquela parede, né? Então, ele já tem aqui a indicação, ó, aqui são dimensões. Então, aqui seria a grelha que ele gerou. Pode ser editada essa grelha manualmente? Pode, mas aí já seria ferramenta para um curso mais avançado, né? Que seria uma edição de grelha. A gente não vai mexer nessa grelha, então tomem cuidado, que uma vez que ele gera, cuidado para vocês não entrarem aqui e acabarem, né, apagando uma barra, criando outra, sem querer. Então, saiba que ele gera a grelha, essa é a grelha que ele gerou, mas essa grelha não é aonde a gente vai analisar, certo? Aqui é só o desenho gráfico da grelha. Então, vou fechar isso aqui, não vou salvar nada que eu fiz. E onde é que eu vou analisar essa grelha? Eu venho aqui no pavimento, escolho qual é o pavimento que eu quero analisar a sua grelha, né? Lembre que a grelha é feita por pavimento. E vou lá na minha ferramenta de grelha, né? Que é essa daqui, ó. E aqui ele tem, ó, o visualizador de grelhas. Certo? O estado limite último e o estado limite de serviço. E tem o grelha não linear, só que ele não foi processado, o grelha não linear. Então, você escolhe qual é a grelha que você quer trabalhar. Ou você pode só clicar com o botão direito em cima aqui do tipo, ó, aparece essas opções, ó. E aí você escolhe aqui, ó, visualizador espacial de grelhas. É outra forma também. Certo? Então, tá aqui a grelha, ó. Certo? Ele utilizou aquelas informações que tinha lá naquele desenho gráfico, né? E aqui é onde ele realmente processa nessa grelha para tirar os esforços. Então, você vê que eu tenho a grelha do pavimento tipo e da escada, né? Também que a gente lançou lá no pavimento tipo. Eu não tenho a grelha da coberta. Da coberta eu tenho que entrar lá no pavimento coberto e abrir. Né? Mas eu estou vendo aqui já montada a minha grelha, né? Esses pontinhos vermelhos aqui, que formam as molas, são as molas que ele usam para representar os pilares. Certo? Então, cada pilarzinho tem as suas molas de rigidez, né, que representam a rigidez de cada pilar. Então, tem mola de rigidez nas 3 direções aqui, né, cada um com seus coeficientes aí de mola adequados aí de acordo com a normatização. Certo? Então, isso aqui também a gente não se preocupa como é que calcula essa mola, certo? Mas saiba que são as representações das molas, ou dos pilares, ok? E eu quero visualizar agora os esforços, né? Então, eu tenho aqui, nessa ferramenta aqui, diagramas, eu tenho aqui várias opções de visualização, desde as forças nas 3 direções, como os momentos em torno dos 3 eixos, além do deslocamento, que seriam as deformações, as cargas que estão atuando e as reações de apoio de cada uma.
E nessa abazinha aqui inicial, onde tem casos e pisos, eu tenho todas as combinações de carga que o TQS conseguiu não, que ele fez, né? Então, eu tenho, desde o caso de carregamento, onde eu tenho todas as cargas aplicadas, vindo para o peso próprio, carga permanente, acidental e as combinações, né? Está limite único permanente, permanente acidental, peso próprio permanente, né? Então, para você saber o que é que cada um dessas combinações estão calculando, aí você tem que entrar lá naquela lista de combinações que a gente viu quando a gente criou o Edfísica. Aí ele explica bem direitinho as formulações matemáticas de cada caso desse daqui, né? Para você saber bem direitinho, beleza? O nosso objetivo não é ensinar vocês como é que combina esses carregamentos, isso aqui é teoria que a gente vê na graduação, né? Então, eu vou deixar aqui nas cargas totais, vou deixar como se ela tivesse todas as cargas atuando aí ao mesmo tempo. E vou começar a aplicar aqui as minhas forças. Então, eu tenho aqui, ó, as forças na direção X, né, que não tem carga, na direção Y também, e aqui eu tenho exatamente os cortantes, que são as cargas na direção Z, né, as forças na direção Z. Então, você já começa a observar aqui os cortantes, tanto das vigas como das lajes. E aí entra a primeira ferramenta que a gente pode utilizar, que é a seguinte. Aqui em parâmetros de visualização, ó, aquela mesma ferramenta que a gente tem em quase todas as plataformas do TQS, eu tenho uma opção aqui, ó, de poder desligar alguma visualização de alguma das barras. Então, por exemplo, eu vou desligar, por enquanto, a visualização das barras das lajes e vou deixar a amostra apenas das vigas. Certo? O dos pilares eu podia até desligar também, mas como eu estou em planta no tipo aqui, vamos dizer assim, é uma planta, ela nem aparece, né? Então não precisa nem eu desligar. No Porsche é que a gente tem essa opção melhor. Certo? Então já tenho aqui essa opção. Então já desliguei aqui, ó, a visualização das barras dos esforços das lajes. Só estou vendo aqui vigas, né? E aí a das escadas desaparecem também, só a vigazinha, né? Aquela viga intermediária que aparece. Então está aqui o diagrama de esforço de todas as vigas. Nesses tamanhos aqui, ó, que você vê, eu tenho aqui uma escala, tanto de texto como de diagrama. Então, por exemplo, eu quero aumentar o tamanho desses diagramas, eu vou aumentar, ó, aqui. Isso ficou exagerado, obviamente. Aí você vai trabalhando aí da melhor forma que você achar. E o texto a mesma coisa. Ó, se eu deixar muito grande as escalas, o texto fica muito grande. Então, a ideia é que você trabalhe com os textos menores, para que você consiga visualizar melhor só os diagramas. Ó. Então, e aí você vai analisar aqui o comportamento dessa grelha de vigas. E aí você, como engenheiro, é que tem que ter esse conhecimento. Se você não consegue, antes de analisar uma estrutura, visualizar o comportamento dela, você não vai saber analisar o comportamento depois que ela tiver depois que os diagramas estiverem aqui obtidos, porque aí você não tem o conhecimento para olhar para um diagrama desse e saber se uma viga desse tipo tem que ter um diagrama desse tipo aí, certo? Então, o TQS ele faz só processo de cálculo, ele só facilita para a gente a nossa vida em termos de processamento matemático, certo? Agora, se eu não entendo diagrama, não adianta muita coisa você olhar para esse diagrama aqui, que você não vai compreender. Então, antes de achar que o TQS faz tudo para você, que você não precisa olhar nada, que ele já sabe fazer tudo certo, entenda que você é que é o engenheiro e não o TQS. O TQS é só uma ferramenta computacional para auxílio de cálculos matemáticos. Né? E no caso aqui, para você fazer um traçado desse diagrama manualmente, ia dar um trabalho muito grande. Então, ele agiliza isso para você. Mas você tem que ter esse conhecimento. Tá? Então, olhando aqui,
de uma forma mais crítica, é perceptível que todos esses diagramas têm sim um comportamento, né, adequado para cada comportamento dele, né? Então, deixa eu pegar, por exemplo, uma viga dessa daqui de canto, ó, né? Veja que ela é bem a inclinada do diagrama, ele não tem esses dentes como tem aqui, ó. Observe que essa viga aqui, ó, tem vários dentezinhos, né, formando uma escadinha no diagrama, e aqui não tem. Então, o que seria isso? Essa viga de borda, se você observar, não chega laje aqui. Não tem a grelha descarregando cargas aqui nessa viga. Então, a única carga que ela tem aqui seria o quê? Uma carga uniforme de peso próprio e uma carga uniforme de alvenaria que a gente provavelmente colocou aqui. Então, por isso que ela tem esse comportamento assim, né, bem inclinado, bonitinho, né, do jeitinho que a gente aprendeu a fazer na universidade. E aí, quando chega no apoio, ela inverte, né, e continua, né, do jeitinho que a gente vê. Essa escadinha que ela surge é exatamente aonde tem a escadinha, essa variação, vamos dizer assim, é exatamente onde chega a grelha. Então, chega uma grelha bem aqui, ó. Então, ele já... Então, o diagrama continua tendo esse comportamento, né, de ter um valor máximo no apoio, vai reduzindo até zerar aqui próximo ao meio do vão, e depois ele inverte o diagrama e vai ser máximo de novo lá no outro apoio. Só que essa inversão e esse caminho, ele é formado por essa escadinha que é exatamente devido aos apoios das grelhas, né? Então, existe essa percepção, ok? Mas, no geral, é perceptível que o comportamento está de acordo com o que a gente espera, né? A gente tenta visualizar também os comportamentos simétricos, ó. Por exemplo, uma viga dessa daqui, o comportamento dela tem que ser igual a uma viga dessa aqui, ó, porque elas são simétricas. Então, veja que existe realmente uma simetria de esforço, olha aqui nesse canto aqui, ó, como ela é exatamente idêntica ao que está aqui. Existe essa simetria. Se por acaso você encontrar algo diferente, vamos dizer assim, aí é um sinal que você tem que, né, ligar, né, vou ligar aqui o alerta, saber por que que essa simetria não foi obedecida, o que foi que eu fiz lá no modelo que alterou de um lado e não alterou do outro, né? Pode ser que aconteça, pode ser que tenha um carregamento aqui que do outro lado não tem, mas aí você tem que sempre ter esse cuidado. Então, você precisa ter esse conhecimento, senão não adianta muita coisa você ficar olhando para cá sem entender o que é que ele está lhe fornecendo. Vamos para os momentos. Aqui seria o diagrama de momentos, ó. Momento fletor das vigas, né? E aí é o mesmo raciocínio, você tem que identificar os diagramas, ver se o comportamento está de acordo com o que você já esperava da estrutura, né? Aqui eu já esperava que tivesse um ponto máximo aqui, que é exatamente onde essa viga, né, chega. Então, tem uma carga concentrada chegando bem nesse ponto da viga. Então, o diagrama daqui, ele realmente vai ser um pouco maior, certo? Então, isso tudo faz parte aí da sua análise. Então, aqui eu tenho o diagrama de cortante das vigas e o diagrama de momento fletor. E tem os deslocamentos das vigas. 10 avisos dizendo que o ideal é você olhar pelo grelha não linear, mas como a gente não processou, também dá para visualizar. Aqui você mal vê, né, a deformação, então o ideal é que você aumente um pouco, ó, para você começar a perceber aqui, ó, as deformadas, né? Mas você vê que é muito pequeno, né? Viga tem deformações muito pequenas, 0,1 centímetro. Então, ó, você vê. Essas bolinhas amarelas são as deformadas máximas das lajes. Só que como eu desliguei as lajes, ficou só o ponto. Eu posso até desligar também esses pontos aqui, que seria esse máximo por laje. Ó. Aí ele também desliga.
E a ideia aqui é você analisar se essas deformações estão acima do limite de norma. Certo? Agora vamos para as lajes. Eu vou aqui ligar as barras de laje e vou desligar agora as barras de viga para não misturar. E vou ligar esse máximo por laje também. Então, vou aqui agora fazer o inverso. Vou diminuir um pouco o diagrama. Certo? E vou aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não tem. Eu ia desligar os diagramas da escada. Tá aqui, eu posso vir aqui também, ó, lá em parâmetros, em formas, você vê que está tudo ativado, ó, todos os elementos. Eu posso aqui e desativar os elementos, por exemplo, da escada, que é a laje L1 é 1, o patamar é 1, é 2, e acho que só. O resto aqui tudo é laje, certo? Ok, aí ele desliga a escada, desativa a escada. Certo? Eu desliguei só a visualização, certo? Para que eu fique muito cheio aqui a imagem. Pronto, então eu tenho aqui o mesmo raciocínio. Ó. Eu tenho aqui os diagramas de cortante das treliças, aqui no caso, ó, cada treliça vai ter o seu diagrama. Tem o diagrama da grelha da laje maciça. Né? Ó, veja que aqui eu tenho um cortante bem maior do que os outros nessa laje, né? Aqui é exatamente aquela posição onde eu tenho aquela carga de alvenaria passando bem aqui, ó. Então, essa treliça vai ter um esforço maior do que as demais, exatamente porque tem uma parede em cima dela. Se eu for ver o momento, ó, você vê que o momento dessa treliça é bem maior do que os demais. Os demais estão todos iguais. Ó, 0,1, 0,1, 0,1, aí aqui aumentou um pouquinho, 0,1, e aqui onde tem a parede vai lá para 0,4. Então, tá aqui os diagramas também, ó, das treliças, né? Ó, diagrama de momento fletor da laje em balanço, ó, veja que ela realmente tem negativo onde tem um apoio, ó, né? E vai zerar lá na ponta do balanço, ó, na ponta do balanço não tem momento, né? Ela trabalha realmente como uma laje em balanço, mas na outra direção, ó, às vezes o aluno acha que não tem esforço, mas tem também, ó, na outra direção. Só que provavelmente a armadura é suplementar, né? A armadura secundária, aí, no caso. Então, você tem que analisar esses esforços, ver se está tudo ok, né? Ver se está de acordo com o que você já esperava. Você pode fazer um cálculozinho manual. Eu quero ver se esse esforço dessa laje aqui, esse 0,2 realmente está na ordem de grandeza que eu espero. Você faz um cálculo manual, né? Você sabe a carga que cada treliça dessa vai receber, faz lá um QL2/8 aproximado e verifica se esses esforços estão na mesma ordem de grandeza que você já esperava. Então, isso é possível de ser feito, você pode fazer tranquilamente, né? Aquelas continhas de padaria, né? A gente costuma falar. Deslocamento, a mesma coisa. Você vai verificar o deslocamento máximo de cada treliça, ó, né? E esses deslocamentos, ó, aqui na ponta do balanço, eu cheguei a 0,8 centímetros. E esses deslocamentos você tem que comparar com os limites de norma, né? Então, aqui na norma, se você for perceber, na primeira linha aqui da tabela, você tem aqui os limites para questões de deslocamentos visíveis nos elementos e questões de vibração no piso, né? E aqui ele te dá os deslocamentos limites. Então, por exemplo, uma laje ou uma viga, o deslocamento limite seria o quê? Você pega o comprimento da laje, o menor vão, no caso, divide por 250. Isso aqui seria a sua flecha admissível, né, no caso. Então, você faz esse cálculo e aqui você verifica se esses valores aqui ultrapassaram ou não esses limites. Caso tenha ultrapassado, aí você tem duas opções. Você pode enrijecer um pouco mais a laje, aumentando a sua altura. Em contrapartida, o peso próprio dela aumenta também, então tem que ver se é o suficiente.
Ou você pode usar também o que a gente chama de conta flecha, né? Que é muito comum de a gente trabalhar. Você dá uma flecha invertida na sua laje, para quando ela for trabalhar, ela ter uma flecha negativa, vamos dizer assim. Então você consegue vencer uma flecha sem precisar aumentar necessariamente a altura da laje, ok? E ainda tem os carregamentos, ó, que você ainda pode observar, ó, qual é a carga que chega em cada barra dessa grelha, né? Ó, aqui uma grelhazinha nas duas direções, né? Então isso também vale para a viga, né? Se eu ligar as vigas, vai aparecer também as cargas das vigas, certo? Então é isso, pessoal. Aqui seria a ferramenta de vigas, esforços, né? Aqui as combinações, ó. Quero ver só a carga permanente que chega. Quero ver só o peso próprio. Quero ver só o carga acidental, né? Aqui tem as combinações de carga. Ok? Reação de apoio, ele vai te dar uma tabela de cargas que chega lá na base dos apoios, na soma, na verdade, né? Que é a soma de todas as cargas. E eu tenho aqui também visualizar algumas ferramentas de visualização de grelha, né? Eu posso ver ela na fronta, mas normalmente para a grelha isso aqui não é muito, tirando essa do topo, né? Isso aqui normalmente é mais interessante para pórtico, né? Que a gente tem tridimensional aqui. Como eu só tenho uma planta, a gente tem que ver assim mesmo, em planta, né? De cima, ok? Ou então na perspectiva que a gente é mais acostumado, que é essa daqui, certo? Mas tem aqui algumas outras ferramentas de visualização. A gente também tem algumas ferramentas aqui legais, que é visualizar, por exemplo, vou botar os esforços aqui. Visualizar esses esforços através de cores, né? Que eu posso, por exemplo, vir aqui em diagramas, em formatos aqui, ó, por exemplo, ele tem aqui, ó, formato colorido para. Por exemplo, eu quero escolher o formato colorido para os momentos em Y e para os deslocamentos. Aí, ó, ele já muda aqui o diagrama para ficar coloridinho e te dá na lateral uma escala aqui, que aí tu consegue ver as intensidades desses esforços aqui, desde os negativos até os positivos, e consegue identificar aqui. Né? Você viu que o máximo que ele deu na legenda aqui foi 0,38, esse azul bem escuro, né? Que é exatamente esse azul aqui, bem escuro, né? Que aqui apareceu 0,4, né? Arredondado. E o negativo máximo que deu foi esse menos 0,35, nesse vermelho, provavelmente bem aqui, ó, menos 0,4, menos 0,35, ele também arredondou. E isso também para os deslocamentos, ó, vai sair também coloridinho, também com a legenda, né? Então também tem essa opção aí, tem gente que gosta de trabalhar dessa forma, aí fica a seu critério, ok? Aí os dois, são duas formas de trabalhar. Beleza? Então, aqui é a ferramenta de análise de grelha, aí você verifica se a sua grelha está se comportando adequadamente, então você precisa ter esse conhecimento, certo? Aqui é só uma ferramenta computacional, lembrando, você como engenheiro é que vai analisar todas essas flechas, deslocamentos, esses os diagramas, está tudo ok. Caso você encontre alguma incompatibilidade, aí você vai verificar o que foi que aconteceu. Ah, eu vi um pico de momento fletor aonde não era para ter. Então, eu vou analisar por que esse pico apareceu. Entendeu? Aqui você vê que está bem comportado. Está bem comportadozinho, está bem bonitinho. Né? Mas vamos supor que, de repente, um diagrama desse daqui... Ó, aqui é perceptível que esse diagrama tem que ser maior, realmente, do que os outros, porque tem uma parede. Vamos supor que não tivesse essa parede e esse diagrama ficou assim maior do que os demais, mesmo sem a parede. Aí é um caso para você analisar, ver se não deu nenhum pico de momento, de cortante. Aí você tem que ter o feeling, certo? Mas a ideia é essa análise aqui, e você, como engenheiro, vai decidir se está tudo ok ou não. Ok? Isso vale para a coberta também. Né? Na coberta ela tem também as suas grelhas. Ok? Então,
Aqui seria a ferramenta de greles para você analisar. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a ferramenta de pórticos. Ok? Então, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da ferramenta de greles. Pratiquem aí. Ok? E um abraço para todo mundo. Até a próxima aula e bons estudos.